Olá, família! Estamos estreando aqui o nosso primeiro podcast, o PazCast. Hoje estaremos comentando sobre a última mensagem dessa série que inauguramos esse domingo, o Deus Esquecido. Estou ao lado aqui do pastor Fabiano, que estará comentando junto com a gente. Pastor, se apresente para a gente compreender aí. Eu sou o pastor Fabiano, pastor da Paz Church Sobral, e é uma alegria enorme poder comentar um pouco sobre a mensagem desse domingo. Tem sido para mim transformadora. Eu estou com muita expectativa dessa série, creio que vai ser a maior série que nós já fizemos aqui na Paz Church Sobral, e eu quero criar expectativa em você que ainda não esteve aqui para compartilhar conosco desses momentos tão preciosos. Perfeito. Pastor, visto que muitas vezes na igreja de hoje em dia não se é ensinado muito sobre o Espírito Santo, muitas vezes está negligenciado os dons do Espírito Santo, o que você acha que é o ponto principal que faz com que o Espírito Santo seja esquecido no nosso meio? Normalmente o que eu vejo é a ênfase no que o Espírito Santo faz e pode fazer, e pouca ênfase em quem é o Espírito Santo e o que ele espera de nós. Perfeito. Então você entende que o papel principal é a gente entender sobre quem é o Espírito Santo. Compreender quem é o Espírito Santo para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo. Entendi. E baseado nisso, na sua percepção, qual é a importância de fato da gente compreender sobre o Espírito Santo? Na medida do que a gente compreende quem é o Espírito Santo, na medida do que nós compreendemos que ele é bom, que ele tem o caráter de Deus, que na verdade o Espírito Santo é Deus, né? Que é outro aspecto importante que nós estamos tratando na série, é sobre o aspecto da Trindade, né? Às vezes nós vemos a Trindade como se fossem três deuses, e não é isso, né? É um Deus em três pessoas, ou três pessoas em um Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Tudo que o Espírito Santo faz, também Deus Pai e Deus Filho estão fazendo. O que Deus Filho faz, o Pai e o Espírito Santo também estão fazendo. E o que o Pai faz, o Filho e o Espírito Santo também estão fazendo. Então, quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus e conhecemos ao Espírito Santo, fica mais fácil sermos conduzidos e nos deixar conduzir por ele. Excelente. Já puxando esse tópico também, pastor, que você falou de ser conduzido pelo Espírito Santo. A partir do momento que a gente entende a importância da presença do Espírito Santo, de entender sobre quem ele é antes de tudo, como é que a gente faz para ser guiado por ele no dia a dia, na prática? A pergunta importante é: será que eu quero ser guiado de fato pelo Espírito Santo? Né? É uma instigação que eu fiz, inclusive, na mensagem. Nós de fato queremos ser guiados pelo Espírito Santo ou queremos guiar o Espírito Santo a fazer o que nós queremos? Né? Porque ser guiado pelo Espírito Santo é uma disposição de diariamente morrer. O próprio Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se todos os dias a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é também uma disposição de todos nós de morrermos para, muitas vezes, os nossos desejos, para fazer o desejo, para fazer o querer do Espírito Santo. Em muitos momentos, o querer do Espírito Santo é também o desejo que nós temos, mas nós precisamos conhecer o caráter do Espírito Santo para que nós saibamos discernir o que contraria o desejo do Espírito Santo e o que se alinha com o desejo do Espírito Santo. Então, se o que eu quero fazer se alinha com o desejo do Espírito Santo, faça. Mas se o que eu quero fazer não se alinha com o desejo do Espírito Santo, como cristão e como quem está disposto a morrer todos os dias para seguir a Cristo, eu preciso refrear o meu desejo. Muito bom. E pastor, para aquelas pessoas que estão conhecendo Jesus agora, estão iniciando na caminhada cristã, eu acho que às vezes o Espírito Santo ele fica mal compreendido. Para essas pessoas, você falaria quem é o Espírito Santo? Muito interessante essa pergunta, né? Porque o Espírito Santo, como já disse, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E o nome Espírito Santo já revela muito de quem ele é, né? Primeiro, ele é Espírito, né? Espírito é uma palavra que vem lá do grego que quer anunciar vento, ar, né? Então ele é um espírito. A gente não pode esperar ver o Espírito Santo de forma material, né? Sim. E além de espírito, ele é santo. Ser santo é ser separado para um propósito específico. Então, quando se é guiado pelo Espírito Santo, nós estamos também fazendo uma caminhada santa, porque nós somos santos
em razão da santidade de Cristo que ele compartilha conosco. Então, todo aquele que está em Cristo também recebe a santidade de Cristo e na sua identidade é santo, né? Então, uma pessoa santa, um homem santo, uma mulher santa, naturalmente cheio do Espírito Santo, realizará uma obra santa. Ótimo, maravilha. E pastor, você falou também sobre a questão da Trindade. Se a gente for analisar bem, biblicamente, a Trindade, existe alguma diferença do Espírito Santo, de Jesus e do Pai? Na verdade, são 3 pessoas diferentes, com personalidades próprias, inclusive. Mas o mais interessante de percebermos como a Trindade age na história, né? Porque a Bíblia é o relato de como a Trindade age na história. E quando eu falo de história, eu estou falando desse lugar, tempo em que nós vivemos, né? Então nós estamos em um lugar e em um tempo em que Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Mas que Deus, por meio da sua graça, por meio da sua providência, já abençoa desde a criação. A própria criação de Deus inaugurou a história, né? Então, foi Deus que criou o homem. E o interessante, já no Gênesis, no momento da criação, Deus, né, Deus, Pai, cria, né, dizendo que haja luz. E ele cria tudo através da palavra. A palavra de Deus é o Deus Filho. E é interessante que no mesmo capítulo está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a Trindade já estava em ação, né, no momento da criação. Na verdade, quando a gente fala já estava em ação no momento da criação, é porque nós somos seres históricos. Então Deus não está limitado ao nosso tempo e espaço, né? Deus não está limitado a isso. Ele é eterno, né? O Espírito Santo é eterno. E ele não é eterno como nós somos eternos no momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós acessamos essa eternidade em que essa Trindade vive, né? Então, nós passamos a ser eternos, mas a Trindade não. A Trindade sempre foi eterna, de eternidade a eternidade. Perfeito. Então, a gente está falando sobre a importância de ter o Espírito Santo, de entender sobre quem ele é, sobre o seu caráter. Agora, quais são as consequências do oposto? De uma vida onde a gente não entende sobre quem é o Espírito Santo e a gente não busca a sua presença, os seus dons, o seu fruto? Interessante tua pergunta, porque na verdade, quando nós buscamos nos proteger de sermos guiados pelo Espírito Santo, é justamente o que a gente faz, né? É levar uma vida que desagrada o Espírito Santo, justamente porque essa vida que desagrada o Espírito Santo nos causará uma série de prejuízos. Então, quando o Espírito Santo nos guia para uma direção, é porque ele não quer que nós soframos prejuízo. A Bíblia diz, sou eu que sei dos pensamentos que tenho ao seu respeito. Planos de paz, né? Planos de prosperidade, não de lhes causar danos. Então, o próprio Deus nos anuncia isso, que o desejo dele é de que nós estejamos sempre bem, né? Mas muitas vezes nós, na nossa ilusão de autonomia, nós queremos ir para um lugar diferente do que o Espírito Santo nos orienta. E aí sim, nesse lugar diferente do que o Espírito Santo nos orienta, nós experimentamos uma série de prejuízos, nós experimentamos uma série de dores, de erros. O Espírito Santo sempre nos conduz a um lugar bom, a um lugar santo, a um lugar de paz. Sempre, ele sempre nos conduz. Então, todos os dias nós temos que morrer para os nossos desejos para permitir que o Espírito Santo possa prevalecer nas nossas vidas. Eu costumo dizer, né, tem muita gente hoje que usa essa expressão, eu quero evoluir espiritualmente. Sim. Mas, na verdade, um cristão não crê em evolução espiritual. Um cristão crê em involução da carne, né? Ou seja, não permitir que a carne prevaleça sobre o Espírito Santo, né? Então, não é uma involução do espírito, né? Quando nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito é vivificado. A nossa identidade não é mais a identidade que tínhamos antes. Agora a nossa identidade é o próprio Cristo, né? E o Espírito Santo vem morar dentro de nós, né? O Espírito Santo vem morar dentro de nós para nos guiar a uma obra boa, para fazer com que não só desejemos, mas realizemos a boa obra que Ele próprio preparou para que nós a realizemos. É o que diz lá em Efésios, né? Excelente.
E pastor, então a partir dessa compreensão de entender a importância do Espírito Santo, você até fez uma pergunta durante a ministração, por que você deseja o Espírito Santo? Isso. E aí a gente quer saber de você, né, como cristão antes de pastor, por que você deseja o Espírito Santo? Para finalizar. Eu desejo muito o Espírito Santo para que a cada dia eu possa participar um pouco mais dessa comunhão eterna do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque todo aquele que tem a Cristo tem o Espírito Santo e tem ao Pai. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele participa dessa comunhão eterna. Não de eternidade a eternidade, mas da história para a eternidade. Então, é por isso que eu quero, anseio, busco, oro, né? Procuro conhecer sempre um pouco mais do Espírito Santo, né? Para que eu possa participar dessa comunhão, para que eu possa viver esse lugar de paz, esse tempo de paz, uma paz que excede a todo entendimento. É isso que a palavra nos promete, né? Uma paz que excede a todo entendimento. Então, isso é um aspecto muito importante na vida de um cristão. É importante percebermos que conhecendo o Espírito Santo, nós podemos fazer a obra do Espírito Santo com a motivação correta. Porque muitas vezes nós nos detemos, né? Damos muita ênfase na obra do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, que são maravilhosos, e todo crente precisa realmente viver esses dons, né? Praticar esses dons, é muito importante. Mas simplesmente os dons sem conhecer o Espírito Santo, nós corremos o risco de cometer uma série de erros utilizando os dons do Espírito Santo, né? De fazermos isso pela motivação errada, de fazermos isso da forma errada. Então, quando nós conhecemos o Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo, nós certamente realizaremos as obras do Espírito Santo com mais segurança, com mais temor do Senhor, né? E isso é muito importante, porque Deus não quer simplesmente o nosso serviço. Deus nos quer como filhos, mas como filhos responsáveis, né? Que usam os dons que Ele gratuitamente nos dá para o benefício dos demais filhos e para a glória de Deus, né? Então, sempre que nós usamos os dons do Espírito Santo, nós temos que ter isso em mente. O dom me foi confiado, né? Eu nem gosto de dizer, o Senhor me deu o dom tal. Não, o Senhor me confiou o dom tal. Né? O Senhor me confiou o ministério tal, porque na verdade o ministério é dele, o dom é dele, ele dá gratuitamente, né? Então ele nos confia, ele nos concede alguns dons, e ele nos concede esses dons para dois propósitos. Antes de tudo, para a glória dele, e também para que nós possamos edificar a igreja, edificar os nossos irmãos em Cristo, edificar aqueles que ainda não creem em Cristo, mas que por meio do poder do Espírito Santo crerão, né? Então isso é fundamental, esses dois aspectos. Amém, perfeito. Espero que esse bate-papo tenha edificado o seu dia, a sua vida. Estamos finalizando aqui. Pastor, gostaria de agradecer também pela sua presença. Não esqueça aí de ativar as notificações, se inscrever no canal, deixar aquele curtir, e até a próxima. Tchau, tchau. E isso é só o começo.